Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Hoje eu passei um dia muito ligado na internet e vi coisas que custei acreditar e que mexeram muito comigo, não posso negar. Uma delas foi uma carta escrita por uma das pessoas que estão presas lá na Papuda daquele ato do 8 de janeiro, né? E em que essa pessoa narrava os maus tratos que os presos políticos, né, vamos dizer assim, estão passando lá no presídio. Coisas da falta de higiene, da colocação da péssima alimentação que eles vêm sofrendo e de atos que vêm sendo praticados, tais como todos ficarem sem roupa e um senhor ter sido obrigado a ficar de quatro. Isso tudo mexeu muito comigo e me fez ver o perigo, o que nós estamos passando nesse país, né? Um país de um regime ditatorial, né, dispensa comentários, em que inclusive representantes que nós votamos, espalhados em todo o Brasil, em todos os estados, vêm sofrendo lá na Câmara dos Deputados, sobre ameaças, riscos de perder o mandato, etc. Então, tudo isso mexeu demais comigo e acho que deve mexer com todos nós, né? Nós somos um país religioso, né, em sua maioria católico e também com um grande número de protestantes, tá, de evangélicos. E já existe um projeto de lei de que não sejam eleitos, o jogo seja proibido. Eu não estou muito por dentro desse projeto ainda, mas de que pessoas que se elejam baseados na palavra de Cristo, na defesa de Cristo, não serão empossados. Isso é um verdadeiro absurdo e um ministro do STF é quem está coordenando toda essa coisa. Então, nós estamos passando por momentos muito delicados e que nos dão uma certeza de que ou reagimos ou esse país se tornará mais um dentro desse contexto de destruição que outros já vêm passando há algum tempo. Isso também me fez lembrar o Decálogo de Lenin, que foi feito no início dos anos 1900, se não me falha a memória, em 1913, em que ele colocou itens que nós estamos vivendo no momento, tá? Nós estamos voltando a um passado que nos dá um futuro de desgraça. E aí eu fui olhar esse decálogo e, é claro, não vou prender em todos os itens, mas em alguns deles, para que vocês imaginem, vejam e repassem para outras pessoas o que o Brasil vem passando. Então, um deles diz que corrompa a juventude e lhes dê liberdade sexual. Eu acho que dispensa a comentar com vocês o que nossa juventude vem passando ao longo de tantos anos. Eles se filtraram nas universidades, nas escolas, agora estão tentando, inclusive, a pré-escola, né, através de influenciar nossas crianças
em assuntos das quais eles não têm domínio e conhecimento. Mas Lênin escreveu isso em 1913, tá? Outra coisa que ele colocou foi a infiltração de pessoas que defendem a causa na mídia, lhes dando o controle da comunicação em massa. Isso é outro assunto muito preocupante, porque nós já estamos assistindo isso há algum tempo e, infelizmente, percebemos que muitos de nós ainda se prende a essa mídia, ainda dá audiência e ouvidos a essa mídia, tá? Que vive falando de mentiras, de economia estável, de crescimento, de deflação e etc. Quando nós sabemos que isso não vem acontecendo. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas enxerguem a realidade e não se prendam no que diz essa mídia podre que tenta influenciar todo um país em cima do que lhes interessa. Outro aspecto colocado por Lenin foi, eu estou lendo aqui para exatamente escolher algumas coisas, é dividir a população em grupos antagônicos. E nós estamos assistindo também. Ricos e pobres, brancos e negros, homo e heterossexuais e por aí vai. Quer dizer, nosso governo, nosso regime vem fazendo isso. E nós estamos deixando que a sociedade se envolva nesses grupos antagônicos, que tem que ser considerado como irmãos e não como oponentes, né? Não é por uma pessoa ser negra que ela é mais ou menos privilegiada do que um branco. Muito pelo contrário. E por aí vai, tá? Sempre na história existiram os ricos e os pobres. E nós não podemos nem nunca iremos acabar com isso. Porque mesmo que um regime socialista domine esse país, haverão os privilegiados e aqueles, os massacrados, tá? Então, nós não podemos entrar nessa. Falar em democracia e em Estado de Direito. Fale muito nisso, já dizia Lenin. E o que nós estamos assistindo, nunca se falou tanto de democracia e em Estado de Direito, tá? Por esse governo que não pratica, não a prega e jamais a teremos. Democracia é quando uma maioria impõe sua ideia, seus pensamentos, e não uma minoria impõe sobre a maioria o que quer. Então, nós temos que zelar por essa democracia que, teoricamente ou não, foi implantada em nosso país e que nós temos a obrigação de lutar e defendê-la, porque sem ela não existiremos, tá? Outro assunto é gasto de dinheiro público. Eu acho que dispensa comentários, né? Nós estamos com 7 meses de um novo desgoverno, para ser mais preciso, e que nós estamos assistindo a um gasto exorbitante de dinheiro público, dos impostos que nós pagamos. Estão sendo gastos em mordomias e em absurdos que este casal vem implantando
nesses 7 meses, né? Então, não podemos aceitar ficar calados sobre isso. Uma outra coisa, que é a última que vão prender, é catalogar e confiscar armas de fogo. Foi feito um plebiscito em que a maioria da população brasileira defendia a questão da venda de armas. Isso foi alterado, nos foi proibido. Teve o governo Bolsonaro que voltou a trabalhar sobre isso, nos dando o direito de ter a nossa legítima defesa. Para este atual regime não interessa. Então, isso foi escrito, repito, em 1913. Está em vigor em 2023 em nosso país. São pontos que eu levantei e que devem ser observados e repassados por cada um de vocês. Nós estamos vivendo um momento de alto perigo nesse país e nós não podemos nos calar. Medo nós estamos porque, infelizmente, estão impondo a nós este medo. Mas é preciso que reajamos. É preciso que as pessoas que amam esse país e que o defendem lutem, briguem, porque senão nós iremos amargar o que nem pensamos que podemos chegar a ter em nossas vidas. Repasse esse vídeo. Nós temos que fazer as pessoas se conscientizarem do momento que estão vivendo e do risco que estamos correndo. Forte abraço a todos e até a próxima.